Amém, irmãos, como é que vocês estão? Estão bem? Tiveram um dia tranquilo? Eu estou muito feliz, estou muito grato ao Senhor por esse tempo. Hoje eu vim que nem crente, irmãos. Recebi o convite da pastora Amanda. Ela falou: consegue ministrar esse domingo? Como é que a gente vai falar não, né? E é neste lugar que nós estamos entrando como igreja, irmão. Não tem mais tempo. Não dá mais tempo para pensar. E eu confesso que demorou algumas semanas, tá? O pastor Marco me mandou mensagem já algumas semanas atrás. Eu falei: não, amém, vamos. E esse tempo demorou, mas por graça estamos aqui, né? E glória a Deus por isso. Deixa eu abrir aqui. Tava tudo prontinho aqui, mas o inimigo ele tá se levantando. Vai dar certo, calma aí, deixa eu abrir aqui. É só para você descontrair. Você pode abrir já em Isaías 6, enquanto abre aqui no notebook. Sei que vocês estão acostumados, né, a ouvir o pastor Marcos e a graça que opera na vida dele, né? Vocês estão acostumados aí com a Champions League, a Libertadores, né? O Mundial de Clubes. Hoje é o catarinense, irmãos. Então, me suporta aí. Me suporta mais um pouco, mas vai dar certo. Alguns meses atrás eu assumi a turma do Charles, do pastor Charles, do Elias. E antes de iniciar a aula eu falei para eles: quando o jogador é substituído, ou dá muito bom ou dá muito ruim, né? Ou o cara entra e faz aquela fumaça e decide o jogo, ou ele não consegue desenvolver e a torcida começa: não, trocou errado. Não, aqui o técnico errou, né? Aqui ele falhou. Tô brincando, tá, irmão? Mas vai dar certo. Hoje é o feijão e arroz mesmo, tá? Amém? Glória a Deus por isso. Quantos aqui gostam de presente? Alguém gosta de presente aqui, de receber ou de dar presente? Eu também gosto. Ontem foi meu aniversário, tá? Então, se você quiser me presentear, ainda dá tempo. Brincadeiras à parte, mas eu gostaria que essa noite você me desse de presente a sua atenção. Então, se você quiser se movimentar agora, se você quiser levantar, tomar uma água, ir no banheiro, deixa para ir agora e que a partir desse momento eu gostaria que você me desse, de presente a sua atenção. E no culto de hoje, irmãos, coloca ali Isaías 6:1. E no culto de hoje, talvez eu não tenha nada de muito novo e nada muito além daquilo que vocês já tenham ouvido nessa série de mensagens que o pastor Marcos ele está discorrendo aqui nos domingos, e também o Otávio.
Na verdade, eu gostaria de confirmar algumas coisas daquilo que nós já temos ouvido, daquilo que o Senhor já tem ministrado ao nosso coração. Então, com todo o respeito e com todo o zelo do mundo, eu gostaria de repetir algumas coisas. O texto de Isaías ali, irmãos, é só para mudar, tá? É só porque não é comum. Não é comum a gente ler aqui um Isaías, algum trecho do Antigo Testamento, mas é só para disfarçar. A gente vai falar a mesma coisa praticamente. Amém? Então, por mais que a gente vai regar algumas coisas, por mais que a gente vai repetir algumas coisas essa noite, eu gostaria que você não adentrassem no campo de, eu já sei, ou isso já foi ministrado, mas abra o seu coração e deixe a partir desse momento Cristo ministrar no seu interior, amém? Deixe Cristo falar com você. Eu sou apenas um canal, eu quero ser um facilitador, para que juntos nós possamos crescer no conhecimento de Deus, e à medida que o conhecemos, nós possamos adorar com mais entendimento. Então eu gostaria de regar algumas palavras essa noite. Por isso que eu disse que eu quero repetir algumas coisas. O apóstolo Paulo vai falar à igreja de Filipenses que ele não se cansa de dizer as mesmas coisas ou de repetir as mesmas coisas, porque isso é um lugar de segurança, isso é um lugar seguro para nós, e é nesse lugar que eu quero caminhar essa noite. E você sabe o que é um lugar seguro, irmão? É um lugar de repetição. Um bom exemplo é um profissional. Um profissional, ele só vai ter êxito naquilo que ele faz, porque ele já faz anos a mesma coisa. Eu vou dar o exemplo do meu pai aqui. Ele é marceneiro desde os 15 anos de idade. Ele é expert naquilo que ele faz. Por quê? Porque ele repete todos os dias a mesma coisa. Então, por mais que ele receba um projeto que ao meu olhar, que não entendo muito, seja difícil, ele olha aquilo ali, cara, isso aqui é fácil. Por quê? Porque eu fiz a minha vida toda isso. Então, o lugar de regar, o lugar de repetição é um lugar de segurança. Por quê? Porque na repetição nós nos tornamos profissionais naquilo que estamos fazendo. Nós nos tornamos excelentes, nós temos êxitos naquilo que estamos fazendo. É a mesma coisa se a gente pegar um médico que tem anos de profissão e pegar um estagiário que está começando agora. Talvez o estagiário numa cirurgia, ele vai estar inseguro. Ele ainda não vai saber o que fazer. Por quê? Porque está começando agora. Agora um médico não, talvez com 20, 30, 50 anos de profissão, por fazer várias vezes a mesma cirurgia, ele se sente seguro, ele se sente em paz. Por quê? Porque fez muitas vezes a mesma coisa, e ele se sente seguro, ele se sente em paz. E é basicamente isso que o apóstolo Paulo está falando à igreja de Filipos. Em outras palavras, eu repito, pois é um lugar de segurança. É na repetição que nos tornamos perfeitos, é na repetição que nos tornamos plenos, exatos e perito naquilo que estamos fazendo, e perito naquilo que estamos nos tornando. Então, mais uma vez, eu gostaria de repetir aqui. Eu gostaria de repetir algumas coisas, regar algumas coisas, amém, irmãos? Então vamos lá, Isaías 6, a partir do verso 1, isso mesmo. Para resumir a mensagem, mas não significa que tu pode ir embora, tá, irmão? Eu vou só resumir aqui, fica até o final, por favor. Não vai embora não. Mas para resumir a mensagem, o tema é uma vida no Espírito, ou uma vida a partir do Espírito, ou uma vida a partir de uma visão celestial. E talvez esse seja o maior desafio em nossos dias. Talvez hoje seja o nosso maior desafio do que? De se movimentar a partir de uma visão celestial. E não a partir de uma visão terrena, a partir daquilo que eu não vejo, a partir daquilo que é invisível.
Acredito que esse tem sido o nosso maior desafio. E desde o momento que nós paramos aquilo que nós estávamos fazendo há muitos anos e começamos a nos jogar as Escrituras, a verdade presente de Deus, nós paramos tudo, irmão. Nós renunciamos à nossa liturgia, nós renunciamos àquilo que nós entendíamos, embora que nós reconhecemos que aquilo que nós vivemos foi suficiente, mas nós renunciamos tudo e paramos. E o desafio foi, a partir de hoje, nós queremos nos movimentar de acordo com aquilo que o céu está fazendo. Eu quero me movimentar a partir de uma revelação, a partir de uma visão do alto, e não a partir de um achismo, não a partir de um dogma, não a partir de uma metodologia ou de uma imaginação. Então, quando nós nos deparamos com as Escrituras, quando nós nos deparamos com a verdade presente de Deus, confesso que muitos de nós entramos em crise. Mas a partir desse âmbito, a partir desse lugar, nós paramos e começamos a pensar, cara, a partir de hoje não dá mais para ser assim. A partir dessa revelação, a partir de tamanha luz que nós recebemos, nós não podemos mais nos movimentar de qualquer jeito. Nós só vamos nos mover se o Senhor falar conosco. Nós só vamos nos mover se nós tivermos uma revelação. Nós só vamos nos movimentar se nós ouvirmos o Senhor. Amém? Então vamos ler o texto. Eu vou ler aqui no computador, vocês acompanham aí, pode olhar o telão aqui. Eu vou tentar fazer igual o pastor, tá? Não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá, vai dar certo. Isaías 6, a partir do versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, contemplaram o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. E ela tocou em minha boca e disse: veja, isto tocou os meus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo, mas e jamais perceberam. Amém? Esse texto, essa passagem é muito conhecida. Acredito aqui que todos já leram, acredito aqui que todos já ouviram, ou até mesmo já ministraram essa passagem que se encontra no livro de Isaías. E conforme lemos, Isaías 6 fala a respeito de uma experiência que ele teve com o Senhor. Mas se eu perguntasse para você essa noite, qual é o ponto central desse texto? Se nós parássemos aqui e pensássemos por alguns minutos e nos perguntasse qual é o ponto central desse texto, qual é o ponto central de tudo isso que Isaías vivenciou, talvez algumas pessoas diriam que o ponto central está no momento em que o profeta reconhece a sua condição diante de Deus. Talvez aqui alguns diriam que esse é o ponto central. É quando Isaías reconhece a sua condição pecaminosa diante a santidade de Deus,
Ou talvez alguns diriam que o ponto central desta passagem é o ai de mim, que quando ele reconhece a sua condição diante da grandeza e santidade. Conforme acabamos de ler aqui, que o clamor de Deus é um clamor divino diante de toda essa realidade, diante de toda a pequenez, da pecaminosidade do profeta. O clamor de Deus é: a quem eu enviarei? Ou quem irá nos representar? Quem será o nosso representante? Quem irá por nós? Talvez nós falaríamos que esse é talvez o ponto mais importante do texto, revelando esse clamor, esse desejo do coração de Deus, de levantar pessoas para cooperar com a sua obra aqui na terra. Então talvez nós olharíamos para esses dois pontos: o clamor de Deus, ou quando Isaías reconhece a sua condição perante a santidade de Deus. Porém, irmãos, o que muito de nós talvez não percebemos, e é esse o ponto central da mensagem que eu quero construir essa noite. Esse é o ponto mais alto do relato aqui do profeta Isaías. E o ponto mais alto não está no reconhecimento do pecado do homem, nem no envio de Deus, mas o ponto mais alto desse texto, o ponto mais alto dessa história, está logo no início, quando o profeta diz assim: eu vi o Senhor. Esse é o ápice da experiência, esse é o ápice desse texto. Amém, irmãos? Esse é o ápice daquilo que acabamos de ler. Foi aquilo que Isaías viu, a ponto dele poder expor, a ponto dele poder exclamar: eu vi o Senhor. E agora que lemos esse texto, encontramos o ponto mais alto da mensagem. E a partir desse entendimento, a partir dessa perspectiva, alguns questionamentos e algumas perguntas começam a surgir diante de mim. E é assim que eu me alimento das Escrituras, irmãos. Eu vou abrir um parênteses bem rápido aqui. As Escrituras podem servir para você e para mim de duas formas. Ou você pode usar ela para extrair coisas boas, ou você pode usar a Bíblia para ela extrair coisas ruins de você. Então sempre nesses momentos de meditação, sempre nesses momentos de entendimento, eu uso não só para extrair da Bíblia bons princípios, mas que ela extraia de mim princípios equivocados, mas que ela extraia de mim pecados que ainda estão em ocultos, que ainda estão marcando a minha vida no meu interior. Então eu me questiono diante desse entendimento, que o ponto central desse texto é: eu vi o Senhor. E a partir desse entendimento, algumas perguntas e alguns questionamentos surgem de forma natural em meu interior. Como por exemplo, irmãos, olhando para a nossa vida e entendendo que o ápice da condição humana, o ponto mais alto da nossa vida, é ver o Senhor, é contemplar a sua glória, é ter uma revelação de quem Ele é. Esse é o ponto mais alto, esse é o ápice mais alto da nossa história, irmão. Esse é o ápice, essa é a experiência mais maravilhosa, mais sublime que nós podemos ter. O quê? Eu vi o Senhor. E a partir dessa visão celestial, e a partir do Senhor imprimir o desenho celestial em meu interior, eu edifico.
Então esse é o ápice central, esse tem que ser o ápice central das nossas vidas, irmão. O quê? Eu vi o Senhor. Por que estou fazendo? Por quê? Porque eu vi o Senhor. Por que estou falando? Por que estou ministrando? Por que estou indo por essa direção? Porque eu vi o Senhor. Amém? Então quantas das coisas em nossas vidas poderiam ter sido diferentes? Quantas das coisas das nossas vidas poderiam ser diferentes se nascessem a partir dessa realidade? Quantas coisas em nossas vidas poderiam ser diferentes se o ponto central das nossas vidas fosse: eu vi o Senhor, eu tive uma revelação daquilo que Ele é, eu criei e por isso eu edifiquei. Eu vi o Senhor e a partir desse lugar e a partir desse entendimento eu vou estabelecer, eu vou edificar. O problema é que nós queremos edificar as coisas, queremos edificar o nosso casamento, queremos edificar a nossa casa a partir de uma visão natural, querido. E não é isso que Deus quer. Tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus faz é perfeito, irmão. A família foi estabelecida por Deus desde o princípio da terra, desde o princípio da humanidade. O casamento foi estabelecido por Deus, irmão. Não é o casamento que está em crise, não é a família que está em crise, é o homem que está em crise. E ele precisa contemplar o Senhor, ele precisa ver o Senhor, e a partir desse lugar eu edifico. Amém? Talvez ainda tenha turbulências em nossas vidas, talvez ainda o nosso casamento, a nossa família está turbulenta, porque estamos edificando a partir de uma visão natural, a partir de uma visão terrena, e não a partir de uma visão celestial, e não a partir do desenho de Deus, não a partir de uma realidade eterna. Amém? Irmãos, era para ter falado isso no início, eu esqueci. Eu confesso que essa mensagem não é muito atrativa, tá? Não queria ministrar isso aqui, irmãos, mas eu sinto que é para nós, eu sinto no meu espírito que isso é para nós. Amém? É como se nós estivéssemos assistindo uma série e paramos na 3ª temporada, e do nada, não tem quando tu está em casa e não, hoje eu quero assistir um filme. Então é mais ou menos assim. Eu sinto como se fosse um grito profético essa noite, sabe? Nós precisamos edificar, cara. Nós precisamos fundamentar. A nossa vida precisa ser guiada por aquilo que nós estamos vendo, não de forma natural, mas de forma celestial. Irmãos, então quantas das atividades que nós estamos inseridos e envolvidos poderiam ter sido potencializadas se elas tivessem origem a partir de uma revelação, a partir de um lugar de onde eu vi o Senhor? Quantas de nossas ações, quantas de nossas decisões tem como fundamento a partir da revelação de quem Deus é, a partir da revelação daquilo que eu vejo do Senhor? Que a partir de hoje isso venha a ser uma regra para nós. Eu só vou edificar alguma coisa, eu só vou fazer alguma coisa se eu vi, se foi imprimido no meu interior, se foi revelado no meu interior. Coloca no telão para nós Mateus 16, 13. Pode ir para o 15, por favor. 16, 15. Jesus perguntando para os discípulos, disse-lhe eles: e vós, quem dizei quem eu sou? Pode ir. E Simão
o Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vai mais um. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi revelado na carne e no sangue, mas o meu Pai, quem está no céu, que te revelou. Ou seja, em outras palavras, Jesus estava falando para Pedro: você só entendeu isso, você só me conheceu agora, porque você teve uma revelação. Não foi carne, não foi sangue, não foi por meio de uma ideologia, não foi por meio de uma teologia, não. Pedro, foi o meu Pai que te revelou. Você só entendeu isso agora. Você só reconheceu isso agora, que eu sou o Cristo. Por quê? Porque o meu Pai revelou para você. E qual é o perigo da gente edificar ou da gente estabelecer algo sem revelação? Por favor, abra para nós ali em Êxodo 32, a partir do 1. E qual é o perigo na minha casa, na minha família, no meu casamento ou na igreja do Senhor, quando eu quero edificar algo sem revelação, sem ver o Senhor? Qual é o estrago que isso acontece? O que pode acontecer se eu for estabelecer algo a partir de uma visão terrena, a partir de uma visão natural, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta, fazemo-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem em que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Pode ir. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro, porque estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazemos. Pode ir. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e as trouxeram a Arão. Pode ir. E ele os tomou de suas mãos, e trabalhou o ouro com um burril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Vai mais um. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E aí está o problema, aí está o estrago. Quando eu quero fazer alguma coisa a respeito daquilo que é celestial, a partir de uma visão humana, a partir de uma visão terrena, a partir de uma visão natural, e é aí onde está o perigo, irmãos. E é neste lugar que nós não devemos cair. Nós devemos tomar cuidado com isso. Quando nós vamos edificar algo, Senhor, sem ter visto o Senhor, sem ter tido uma revelação, sem ter ouvido a sua voz, nós precisamos ter esse cuidado. Ainda que seja lindo aos olhos humanos, ainda que moralmente seja louvável, mas se o Pai não nos revelou, é vazio. Mas se o Pai não nos revelou, é morte, é imaginação. O Senhor nos chamou a ouvir a sua voz e obedecer. O Senhor nos chamou a fazer a sua vontade. Se tudo aquilo que nós fizermos não esteja de acordo com a sua vontade, é pecado, querido. É tudo, mas menos a vontade de Deus. E olha só o que nós acabamos de ler. Olha só o que Arão faz, irmãos. Arão, o sindicalista do povo. Irmãos, eles tinham que fazer somente uma coisa: esperar Moisés descer do monte, só isso.
pois era Moisés que tinha contato direto com Deus, era ele que falava com Deus face a face, irmão. Era Moisés que tinha a ordem divina para estabelecer. Mas Arão, através de uma visão equivocada, através de uma visão terrena, ele entrega tudo aquilo que não era Deus para o povo. Ele entrega um seguro momentâneo. Ele dá aquilo que o povo quer. Ele fala aquilo que, ele entrega aquilo que o povo quer. Ele fala aquilo que o povo quer ouvir. Você conhece o resto da história? Eles vão e criam um bezerro, e eles começam a adorar outro Deus. Ou seja, eles começam a edificar a partir de uma imaginação. Deus não pediu nada, querido. Deus não falou nada. Deus não falou, pega os ouros, derretam tudo e criam um bezerro e adorem. Não, Deus não falou nada disso, querido. E aí está o perigo da nossa imaginação. E aí está o perigo da gente querer edificar alguma coisa, sendo que Deus não pediu nada, sendo que Deus não falou nada, querido. Que com toda a graça e misericórdia, que nós não caiamos nesse lugar, que nós não sejamos conduzidos neste lugar. Cara, que tudo aquilo que eu for fazer, ainda que seja entregar um copo aqui para o pregador da noite, irmão, que seja a partir de uma visão celestial, que seja a partir de uma revelação, que seja a partir de uma visão, assim como Isaías viu, porque eu vi o Senhor. Aleluia. Irmãos, eu não sei você, mas hoje aqui no meio da construção dessa mensagem, eu estou decidido a parar. Eu estou decidido a deixar de me envolver em toda atividade, assim seja no corpo ou no âmbito integral, que não tenha sido a partir de uma revelação, irmão. Eu estou disposto a parar minha vida e me reorganizar. Estou disposto a parar e colocar tudo em ordem, tudo aquilo que está fora, tudo aquilo que está em ordem. Não, eu vou me movimentar hoje. Eu vou me mover hoje, por quê? Porque eu tive uma revelação. Porque eu vi Ele. Aleluia! E como igreja nós precisamos entender bem isso. Porque nenhuma das atividades, por mais bem sucedidas que pareçam ser, só terão efeito se o ponto de partida for: eu vi o Senhor, eu tive uma revelação. Aleluia. Por que você foi? Ou por que você está fazendo isso? Ou por que você está tão envolvido nisso? Ou por que você está tão interessado nessa causa? Por que você está tão interessado nesse assunto? Por que todo dia você vai lá? É segunda, é quarta, é quinta, é domingo. Por que você está tão interessado? Por que você está tão envolvido nessa atividade? Porque eu vi o Senhor. E quando eu contemplo Ele, e quando eu vejo Ele, a visão me tem. Não só eu tenho a visão, mas a visão me tem. Eu me comprometo com aquilo que Ele está fazendo. Eu me torno responsável com aquilo que Ele está fazendo. Eu tomo posição. A partir de agora, eu vi, e a partir desse âmbito, e a partir desse lugar, eu não posso não fazer nada. Eu preciso cooperar, eu preciso estabelecer, eu preciso edificar. Então, irmãos, como eu disse, eu estou decidido a parar, eu estou decidido a puxar o freio de mão em todas as atividades na minha vida que não tenham um ponto de partida a partir de uma revelação de quem Deus é.
a partir de uma experiência da revelação da sala do trono, que foi aquilo que Isaías viu. Isaías, ele contemplou a glória de Deus, ele teve uma revelação, ele viu o Senhor, e a partir daí ele começou a se movimentar. Foi o que aconteceu com Isaías. Ele experimentou, ele viu a sala do trono. Aleluia. Sabe, irmão, uma coisa é eu chegar aqui e dizer para você, ou eu não, né? Mas uma coisa é alguém dizer para você, ó cara, e apontar, você é um pecador. Outra coisa é você contemplar o Senhor e dizer, ai de mim. Por isso nós precisamos vê-lo. Porque quando eu contemplo a sua santidade, automaticamente eu vejo como espelho, eu olho para mim mesmo, irmão. E eu vejo que ainda dentro de mim algumas áreas precisam de Cristo, algumas áreas precisam de luz. E por contemplar o Senhor e por ter uma revelação de quem Deus é, olho para mim e falo, ai de mim. Eu sou um pecador, eu preciso dele. Sem dele eu não sou nada. E é nessas áreas da minha e da tua vida que precisamos de muita luz, que precisamos de muita vida. E uma coisa é totalmente diferente, conforme eu falei aqui, alguém apontar o dedo para você e falar, você é um pecador, você peca, você é aquilo e isso. Uma coisa é você, diante da revelação de Deus, diante da revelação da sala do trono, diante da revelação de quem Deus é, reconhecer a sua condição atual perante a santidade de Deus. Irmãos, e como igreja nós temos esse desafio. Pergunta para mim, qual o desafio? Vou falar só para algumas pessoas, então. Tô brincando. Qual é o desafio? Conduzir as pessoas para esse lugar. Qual lugar? De contemplação. Contemplar quem Ele é, ter uma revelação plena de quem? De quem é o Filho de Deus. Por quê? A partir de uma revelação. Porque a partir de uma visão celestial, nós não vamos mais ter que ficar parando para você e dizendo, irmão, ó irmão, isso aqui não pode, ó irmão, aqui não dá, ó irmão, aqui não dá certo. Não, irmão. A partir de uma revelação da glória de Deus, a partir de uma revelação de quem Deus é, eu contemplo Ele e a sua glória constrange o meu interior, a ponto de eu entender o que é pecado ou não, aonde eu devo ir ou não, o que é engano ou não, o que é vazio ou não. Então nós precisamos ter uma revelação de quem Ele é, nós precisamos contemplar quem Ele é, porque a partir do momento que eu contemplo, eu não preciso mais chamar o pastor para resolver os problemas lá dentro de casa, irmão. Nós não precisamos mais parar a nossa vida para falar para você, ó irmão, isso aqui não pode, ó irmão, não vai até aqui, ó irmão, não vai até lá. Não, irmãos, nós precisamos contemplar o Senhor, nós precisamos ter uma revelação do Filho de Deus em meu interior, e a partir desse momento, aleluia, eu me movimento a partir de uma visão celestial. Eu não me preocupo mais o que é engano ou não, eu não preciso me preocupar mais o que é imaginação ou não. Eu não preciso mais de uma confirmação, querido, não, porque a própria vida que estava nele está em mim, o próprio Espírito testifica que o Filho de Deus está em nós, aleluia. Então, pelo amor de Deus, irmão, precisamos ter uma revelação, precisamos nos movimentar. Por quê? Porque eu vi o Senhor, aleluia.
Então vamos parar, irmão, pelo amor de Deus, de ficar olhando para os nossos pecados e para as nossas mazelas e para as nossas debilidades. Vamos edificar essa vida que está dentro de nós, porque quanto mais eu vejo, porque quanto mais eu contemplo, mais Ele cresce em minha vida, e tudo aquilo que era morte, tudo aquilo que era vazio em mim, começa a desaparecer num piscar de olhos. Essa é a ação da luz em nosso interior. Esse é o poder da luz em nosso interior, irmão. Então vamos parar de focar naquilo que é pecado na minha vida e vamos edificar aquilo que está dentro de nós, aleluia. E talvez seja aí aonde nós estamos caindo, e talvez seja aí aonde nós estamos ignorando. Então vamos mudar a nossa perspectiva, e não vamos mais olhar para as trevas, vamos olhar para a luz que está em nosso interior. O problema em nossas vidas não são as trevas, irmãos. O problema em nossa vida é a falta de luz, é a falta de contemplação que está em nosso interior. Aleluia. Então deixa Ele tomar forma aí dentro, querido. Deixa Ele consumir a sua vida, deixa Ele te governar. Seja cheio dEle, seja completo dEle. Deixa Ele crescer em seu interior, que automaticamente tudo aquilo que é trevas, tudo aquilo que é vazio, começa a desaparecer, aleluia. Essa é a boa notícia do Evangelho. Essa é a boa notícia do Evangelho. Estávamos mortos, estávamos em trevas, havia vazio em nós, mas hoje, por meio do sacrifício da cruz, nós temos vida e vida em abundância. Nós não estamos mais mortos, nós não vivemos mais alheios de Deus. Irmãos, quanto menos governo interior eu tenho, significa que eu preciso de mais lei para me segurar. Não é o quanto eu tenho de Deus, mas é o quanto Deus tem de mim, querido. Eu posso passar, 24 horas no monte, 40 dias e 40 noites no monte, mas se o Senhor não me tem, não adianta de nada. Então não é o quanto eu tenho de Deus, mas é o quanto Ele tem da minha vida, é o quanto Ele me governa, é o quanto eu sou conduzido pela sua voz, o quanto eu sou governado por Ele, o quanto essa vida que está em meu interior cresce. Menos eu preciso daquilo que é externo. Quanto menos governo eu tenho na minha vida interior, mais de lei externa eu preciso, mais de coisa externa eu preciso, mais daquilo que é passageiro eu preciso, mais daquilo que é visível eu preciso. Por isso que nós nos movemos não por aquilo que vimos, não por aquilo que os nossos olhos veem, mas por aquilo que é invisível. É só a gente olhar para ali, irmão. A gente vê quando o homem peca e Deus estabelece a lei por meio de Moisés. A gente vai ver ali, aqui não, e não isso, e não aquilo, e não, tem mais não do que sim. Por quê? Porque eles ainda não tinham vida interior para poder administrar. Então, quanto menos governo interno eu tenho, de mais lei eu preciso. Quanto mais a vida de Deus me governa, menos daquilo que é passageiro, menos daquilo que é terreno eu preciso. E a partir desse âmbito, a partir de uma revelação de quem Deus é, ela precisa afetar em nós duas coisas.
A primeira coisa é afetar quem nós somos. E a segunda coisa é o que nós vamos fazer através dessa revelação. Então, quando eu vejo o Senhor, quando eu contemplo o Senhor, o primeiro ponto é quem eu sou, quem nós somos em Deus. E o segundo ponto é o que eu vou fazer agora, o que eu vou estabelecer agora a partir daquilo que eu vi, a partir daquilo que eu contemplei. Por isso Isaías, quando ele vê o Senhor, ele se depara com a sua condição atual. E a segunda coisa que ele depara é a possibilidade do envolvimento em uma missão. Ou seja, ele quis se tornar responsável. Ele tomou um lugar de responsabilidade a partir dessa revelação. Ele vê o Senhor, reconhece a sua condição, mas não para ali. Ele vê uma condição de missão a partir dessa visão. O que eu vou fazer agora? O que eu vou edificar agora? E muitas das nossas decisões, e muitas das vezes as coisas que nós fazemos não tem consistência, não tem um peso, porque tomamos decisões a partir do confronto do homem, a partir do confronto do velho homem, e não a partir do novo homem que está em nós, e não a partir do confronto da revelação de Deus. Muitas das vezes tomamos decisão a partir do confronto do homem, e não a partir do confronto da revelação daquilo que Deus é para nós. Porque em uma conversa, irmão, que nós tivemos aqui, você pode até decidir e mudar algumas coisas, e você pode até mudar, irmão, por meio de uma conversa. Mas quando nós vemos o Senhor, mas quando nós contemplamos o Senhor, quando eu contemplo a glória de Deus, quando o Pai revela o seu Filho em meu interior, você não precisa mais de alguém apontando o dedo para você, e muito menos da lei que aponta para a sua condição pecaminosa. Você será constrangido por tamanha revelação, a ponto do seu interior ser completo pela realidade de Deus, ser cheio da realidade de Deus. Amém? Quantos estão entendendo isso? Então, diante desse lugar, diante de uma revelação de quem Deus é, Isaías não apenas reconhece a sua impureza, mas ele foi conduzido a uma purificação, ele foi conduzido a uma profunda revelação. E qual foi o resultado disso? Ele responde ao clamor de Deus como? Com uma total disposição. Ele responde ao clamor de Deus como? Com uma total disposição. Eu ouvi o Senhor, mas eu não posso ficar parado. Eu tive uma revelação, mas eu não posso ficar parado. É como se nós fôssemos em um restaurante que nós gostássemos muito. Eu não sei você, mas quando eu gosto muito de algo, eu compartilho, irmão. Por exemplo, quando eu vou num restaurante, quando eu vou num lugar e eu me sinto bem, o ambiente é legal, a comida é boa, automaticamente eu compartilho para o meu irmão. Por quê? Porque aquilo que é bom precisa ser compartilhado. Então nós vemos o Senhor, nós contemplamos o Senhor. Então em nossas vidas precisa ter uma disposição, precisa ter uma disponibilidade. Eu preciso que as pessoas também contemplem, eu preciso que as pessoas também vejam. Irmãos, eu falo isso agora com muito zelo, mas muitas das vezes nós não nos envolvemos na missão de Deus, sabe por quê? Porque no fundo, nós sabemos quem nós somos. Porque no fundo, eu sei em quem eu sou. E a gente sabe, eu não me envolvo muito nisso aqui, eu não vou muito nisso aqui, porque eu ainda tenho pecados de estimação que ainda estão em meu interior. Você se conhece, querido, você sabe.
Então não existe um eis-me aqui sem antes houver um ai de mim. Não tem como existir não tem como eu participar da missão de Deus, não tem como eu cooperar com aquilo que Ele está fazendo sem antes eu me arrepender, sem antes eu reconhecer a minha condição. Abre em Mateus 3, por favor, a partir do 1. Então não existe uma disponibilidade para cooperar com a missão de Deus, sem antes ser profundamente constrangido por sua glória. Amém? Vamos ler o que está escrito em Mateus 3:1. E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, passou anos e anos, e João Batista entendeu que a liturgia do culto mudou. João Batista entendeu que a movimentação daquele tempo tinha mudado, que a presença de Deus não estava mais habitada dentro de um templo, não habitava mais dentro de um templo, agora habitava, a presença de Deus estava habitada, estava preenchida dentro de um homem chamado Jesus. E porque João, talvez para nós, veio com uma palavra muito agressiva: arrependei-vos, raça de víboras, é chegado o reino dos céus. Para a gente entender, para ficar mais claro aqui, uma pessoa que muitas das vezes está em uma condição entre vida e morte, ela precisa de uma mensagem agressiva. Ela precisa de uma mensagem que toca a sua vida, como por exemplo, se uma pessoa está passando sérios riscos de vida, se uma pessoa, por exemplo, está acima do peso, se uma pessoa por exemplo, está em um estado de obesidade, o que o médico vai falar para essa pessoa? Cara, se você não parar por aqui, pode ser que você não consiga mais viver, desculpa. Se você não mudar a sua alimentação aqui, cara, você vai perder a sua vida. Então essa foi a mensagem de João Batista. Eles precisavam entender que a presença de Deus não estava mais num tabernáculo, mas dentro de um homem chamado Jesus. E era basicamente essa a mensagem de João. Em outras palavras, João estava falando: a presença de Deus habita agora em uma pessoa que se chama Jesus, o filho do Zé, o filho da Maria. Agora se inicia um novo tempo, agora se inicia uma nova estação, agora a movimentação está mudando. Por isso nós precisamos nos arrepender, porque em breve a presença de Deus irá habitar em nós. Por isso o vinho novo não pode mais adentrar dentro de uma realidade velha. Era isso que João Batista estava fazendo. Ele estava preparando o caminho, ele estava tirando o coração de carne daquele povo, o coração de pedra daquele povo, estava colocando um coração de carne. Por quê? Porque para receber o vinho novo, o odre também precisa ser novo. João Batista, em outras palavras, estava dizendo: nós não vamos nos mover a partir de agora, a partir de uma lei. Agora a realidade de Deus estará dentro de nós. Então vamos nos arrepender para poder receber essa vida. Ou seja, a mudança agora é de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então João entendeu, aleluia, que a liturgia mudou, que para receber a vida de Deus, antes precisa haver um ai de mim, precisa haver um arrependei-vos, porque a realidade de Deus, a realidade celestial, não cabe mais em uma carcaça humana, não cabe mais em uma carcaça terrena. Aleluia! Por isso nós precisamos contemplar o Senhor,
E a partir dessa contemplação, eu reconheço o meu estado, eu me arrependo ao Senhor, a mudança acontece de dentro para fora, e a partir daí eu estou disposto, e a partir daí eu estou apto para receber a vida de Deus em meu interior. Aleluia! Vamos correr, abra lá em Atos 13:19, por favor. Glória a Deus, obrigado, Pai. Olha só a mensagem de Pedro. Nós entendemos que João Batista, ele veio com a mensagem: arrependei-vos. Então, entendendo esse contexto, após Jesus morrer e ressuscitar, e após os discípulos permanecer em Jerusalém, eles recebem o Espírito Santo. E qual é a primeira mensagem de João? E destruindo as 7... E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Vai. Não, está errado, acho que eu anotei errado. É Atos 3, desculpa. Agora vai. 3:19. Então os discípulos, eles recebem a vida no seu interior. Eles foram os primeiros a conter essa vida. Eles foram o primeiro a experimentar. E qual que é a primeira mensagem de Pedro? Arrependei-vos, pois, e converteis, para que sejam apagados vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. João Batista entendeu, assim como João Batista, que para eu receber a vida de Deus, que para eu conter a presença de Deus, eu preciso me arrepender. Então, após a morte e ressurreição de Jesus, também se inaugura esse novo tempo. A presença de Deus não estava apenas em um homem chamado Jesus. Agora a presença de Deus habita dentro dos seres humanos. Agora, irmãos, não está só neles, está em mim, está em você. Então Pedro, ele faz o mesmo trabalho que João Batista. Eis, arrependei-vos. Ai de mim. E não tem como, irmãos, antes de eu cooperar com a missão de Deus, eu vejo o Senhor, eu contemplo a sua glória, automaticamente eu olho para mim e vejo a minha condição, e o que me resta é me arrepender. E o que me resta é me esvaziar. Porque tudo é por graça, querido, tudo é por misericórdia. Eu sou o que sou pela graça. Eu sou o que sou pela graça. Sabe, em nossos dias tem acontecido um tipo de evangelismo que fala muito da bondade do homem. E diante da glória de Deus, nós percebemos que não há nada de bom em nós, querido. Que não há nada de bom em mim, que não há nada de bom em você. Muito pelo contrário, tudo aquilo que há bom em nós, tudo aquilo que tem de bom de nós é o Cristo. Eu só faço aquilo que é correto, eu só faço aquilo que é justo, por causa da vida dele que está dentro de mim. E digo mais, querido, sabe quando falo de você ou falo de mim? Nós somos 10 vezes pior. Estão falando de mim. É isso mesmo, eu sou pior ainda. Tudo aquilo que há de bom em nós é a própria vida dele. Tudo aquilo que há de perfeito em nós é a própria vida dele, aleluia. E diante de tudo isso, diante dessas verdades eternas, diante da glória de Deus, diante da sua revelação, nós precisamos contemplar o Senhor, que a sua revelação toque a nossa vida, porque se isso não acontecer, nós não conseguiremos, irmão. Então, ai de mim, para quem eu irei, Senhor? Se é só você que contém palavras de vida eterna, então ai de mim.
Quem sou eu sem você? Eu preciso da sua presença. Tudo aquilo que sou, tudo aquilo que tenho, tudo aquilo que eu recebi, é o próprio Deus embutido em Cristo. Tudo aquilo que eu sou, é o próprio Cristo dentro de mim. Então ai de mim. E a partir daí acontece uma purificação em nosso interior. E a partir daí o Senhor nos purifica. E aí sim, nós podemos nos dispor à missão de Deus aqui na terra. E a partir daí eu posso cooperar, porque eu reconheci a minha condição atual, porque eu me arrependi. E talvez nós não nos envolvemos totalmente na missão de Deus, porque existem áreas das nossas vidas que ainda precisam dessa purificação, que ainda precisam do toque do Senhor, que ainda precisam de Cristo, e talvez nós ainda não tivemos coragem para expor isso a Ele, mas que seja a partir de hoje, em nome de Jesus, vamos juntos correr para a cruz, porque eu tenho certeza que essa transformação vai ser dolorosa, mas vai ser gloriosa. Aleluia. Então vamos para a cruz, querido. Ai de mim. Aleluia. Então ai de mim. O que acontece depois? Uma purificação que toca a vida do profeta. E aí sim ele se disponibiliza à missão de Deus. E muitas das vezes nós não nos envolvemos totalmente, porque provavelmente existem áreas das nossas vidas que ainda precisam ser purificadas. Muito provavelmente nós queremos pular essa etapa, nós queremos pular esse processo, onde temos que dizer, ai de mim. Não tem como eu pular essa etapa, querido. Onde precisamos reconhecer que existem áreas de nossas vidas que ainda precisam do toque de Cristo, que ainda precisa da luz de Cristo. Porque, irmãos, Ele só vai tocar nas áreas em que nós confessamos. Ele só vai transformar nas áreas em que nós expomos a Ele. Amém? Então Ele diz, ai de mim, porque eu sou uma pessoa de lábios. Aonde o anjo tocou, irmãos? Na boca, né? E não tem mistério, irmão, não tem segredo. Ele só vai nos purificar a partir do momento que a gente se dispor. Não tem segredo, querido. Nesse lugar a minha gravata, o meu paletó não entra, querido. Nesse lugar o Senhor Deus e soberano Pai e não sei mais o que. Não, querido, se joga mesmo. Vamos se jogar, vamos se arrepender, pelo amor de Deus. Vamos se jogar, vamos reconhecer a nossa condição, para Ele nos tocar por completo. E a partir daí a gente edificar conforme o modelo original. E é exatamente neste lugar, é somente aonde você abre a sua vida é que Ele entra. Se eu abrir apenas uma porta, se eu abrir apenas duas portas, Ele só vai entrar ali. Agora se eu abrir todo o meu coração, agora se eu expor todas as minhas mazelas, querido, Ele vai entrar e vai te tomar por inteiro. Aleluia. Então muitas das vezes ficamos em cima do muro, né? E vamos, mas não vamos, entregamos e não entregamos, eu vou e volto, e ficamos nesse impasse de se envolver totalmente. Mas é que na verdade, no fundo nós nos conhecemos. Existem áreas da nossa vida que a gente gosta de manter na surdina, no oculto. Não, eu vou só até aqui, porque se eu passar aqui, eu preciso abrir mão de muitas coisas. Não, eu vou só até, só aqui tá bom. Porque a partir daqui eu preciso abrir mão daquilo e daquilo e outro. E não é neste lugar que o Senhor quer nos conduzir. Então eu não vou abrir muito, eu não vou expor muito, eu vou ficar só até aqui. Quantos estão entendendo? Amém?
Então, irmãos, não há disposição com a cooperação, com a missão de Deus, sem antes ter uma revelação, sem antes ver o Senhor, sem antes contemplá-lo, sem antes vê-lo. Irmão, não é uma desculpa, não dá, não tem como. Não tem como, aqui a gente não negocia, aqui não tem como. Não tem como eu edificar alguma coisa sem antes ver o Senhor. Aqui não dá para negociar, irmão. Aqui não dá para negociar. Então nós somos chamados primeiro para quê? Para ver ao Senhor, para contemplar Ele, para ver Cristo no meu interior. Isaías teve uma revelação da sala do trono, e esse é o meu e o teu chamado, querido, é ter uma revelação de quem Ele é ter uma visão celestial, é ter uma visão da sala do trono. Assim como um copo, o copo ele só faz sentido porque ele contém líquido dentro dele. E Deus nos criou somente para uma coisa, querido. Deus nos criou assim como um copo, para a gente ser cheio da sua plenitude, para a gente ser cheio da sua substância. Foi para isso que você foi criado, querido. Não faça perguntas, por que eu nasci, ou o que eu vou fazer. Eu nasci para conter a glória de Deus. Eu nasci para ver o Senhor. Eu nasci para ter uma contemplação. É para isso que eu fui criado, para receber a sua substância, para receber a sua vida, para conter a sua presença. Aleluia! Então nós precisamos ver o Senhor, ter uma revelação, e a partir dessa revelação se movimentar, e a partir dessa revelação se mover. Então quer dizer que ser cheio dele é sentir como é que é cair no chão, é pular não, querido, não tem nada a ver. Te enganaram. Uma pessoa cheia dele é porque ele pula lá e ele dá glória, né? Quebra tudo no culto, mas chega em casa. Não, querido. Os nossos sentidos, eles foram corrompidos pela serpente. Então nós não nos movemos por aquilo que sentimos. Triste ou não, feliz ou não, eu contemplei ao Senhor, eu vi o Senhor e criei nele. Eu tive uma revelação e a partir daí eu me movimento. Eu quero fazer uma pergunta para você: quantos que é 2 mais 2? 4? E se tu estiver triste, quantos que é 2 mais 2? Tá. E se tu estiver feliz, quantos que é 2 mais 2? 4, né? E se tu estiver no hospital, se tu estiver em casa, se tu estiver aqui agora, quantos que é 2 mais 2? Ou seja, o resultado final não interfere naquilo que você está sentindo. Por quê? Porque você entendeu que 2 mais 2 é 4. E é isso que o Senhor nos chama a entender, querido, não a sentir. Eu não faço a partir de um sentimento, eu faço a partir daquilo que eu entendo, eu faço a partir daquilo que eu vi, eu faço a partir de uma revelação. Então, sentindo ou não, feliz ou não, alegre ou não, eu estabeleço conforme uma visão, conforme uma revelação. Aleluia. Sabe, irmãos, e isso que nós acabamos de ler agora está acontecendo no céu agora mesmo. Sabe, não é uma lenda, não é uma historinha que aconteceu e acabou, não. Nesse exato momento existe uma reunião que nunca parou. Enquanto você me ouve aqui essa noite, há uma realidade da sala do trono. Enquanto nós estamos aqui agora,
Há um culto acontecendo agora. Existem anjos ao redor do trono dizendo: Ele é santo, Ele é santo. Não é uma mentirinha, irmão, não é uma historinha. Este culto está acontecendo exatamente agora. Anjos reunidos na sala do trono, aquele que está sentado à destra de Deus, e eles estão contemplando a sua santidade. Está acontecendo agora, querido. Então eu não preciso sentir nada. Eu não preciso sentir nada. Talvez você se pergunte: mas eu não estou sentindo, eu não sinto. Bem-vindo ao clube, então. Porque a gente também não sente, irmão. Eu também não sinto, mas eu sou profundamente tocado por essa realidade. Antes estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Ele morreu na cruz, ressuscitou, e agora Ele habita dentro de nós, querido. Entendendo isso, eu não preciso sentir mais nada. Entendendo isso, eu posso estar feliz ou não. Entendendo isso, a minha circunstância pode estar favorável ou não. Entendendo isso, a minha condição bancária pode estar bem ou não. Estávamos mortos, mas hoje nós temos vida. Aleluia. Irmãos, você já parou para pensar nisso? Eu espero que sim. Mas o poder que tirou Jesus da sepultura, o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, agora está em mim e está em você, querido. Você já parou para pensar isso? Então, uma visão celestial, uma revelação deve ser o nosso início de partida. O que nós estamos envolvidos hoje, o que é a nossa atividade principal, que nós devemos fazer a partir de uma revelação. A partir de algo que glorifique a Deus em tudo aquilo que eu for realizar. Ainda que eu seja com todo respeito, tá? Toda profissão é digna, mas eu vou usar de exemplo, ainda que eu seja um simples gari, mas que eu seja um gari a partir de uma revelação celestial, querido. E que quando eu for limpar a cidade, eu glorifico a Deus. Eu sou uma pessoa qualquer, não importa. Seja uma pessoa qualquer a partir de uma visão, seja uma pessoa qualquer a partir de uma revelação, e a partir daí, tudo aquilo que eu faço, todas as minhas ações, que glorifiquem a Deus. Não importa se eu subo aqui em cima, ou se eu dou aulas para as crianças, ou se eu fico na porta, não importa. Mas o ponto de partida é o mesmo. O ponto de partida é o mesmo. Eu vi o Senhor, eu tive uma revelação, eu tive uma visão do alto. Então que essa movimentação seja a partir de uma visão celestial. Esse é o nosso chamamento, esse é o nosso chamado como igreja. Nós como igreja não fomos chamados a viver uma vida terrena e natural. Nós fomos chamados a transitar entre duas realidades. Repita comigo: duas realidades. Céu e terra, aleluia. A igreja é a única instituição na terra que transita entre essas duas realidades. Irmãos, com todo o respeito do mundo, mas qualquer ONG pode transformar a terra. Qualquer instituição pode promover profundas mudanças aqui na terra, mas nenhuma instituição, se não for a igreja de Cristo, pode tocar o céu e a terra ao mesmo tempo, querido. Somente a igreja tem esse papel, transitar nessas duas realidades, céu e terra.
E se nós entendêssemos isso, a nossa vida seria outra. Se entendêssemos isso, a nossa realidade aqui embaixo seria diferente. Tudo aquilo que acontecia embaixo não iria mexer conosco. Tudo aquilo que acontece na terra não iria nos governar. Se nós entendêssemos isso, nós estaríamos empenhados em como poder cooperar o que Ele está fazendo em nossos dias, do que apoiar um grupo político, do que apoiar uma ideologia, por exemplo. Se nós entendêssemos isso aqui, nós não perderíamos mais tempos com coisas vãs. Se nós entendemos o nosso chamado como igreja, e entendemos que Deus nos chamou a essa dupla realidade, não iríamos deixar que as coisas da terra, que as coisas daqui de baixo, não mexessem tanto conosco. Não, queridos, não. Porque eu preciso fazer assim, porque eu preciso me movimentar assim, porque a realidade do país está assim. Não. O que move a igreja não é uma realidade da terra. O que move a igreja é uma palavra que sai da boca de Deus. O que move a igreja é aquilo que está no céu. Irmãos, nós estamos enfrentando talvez uma das maiores crises econômicas do nosso país, mas não importa, irmãos, nós não nos movemos por aquilo que estamos vendo, nós não nos movemos por aquilo que está acontecendo no Brasil. É nos momentos de crise que Deus revela a sua glória. Aleluia. E o que move a igreja não é uma realidade terrena, o que move a igreja é uma visão celestial. O que move a igreja é uma visão do alto. Então deixa eu te falar uma coisa, a obra da igreja, ela é sacerdotal. Por que ela é sacerdotal? Porque ela está diretamente conectada ao que o Filho de Deus está realizando agora na sala do trono. Por isso a nossa missão é sacerdotal. Por favor, abra João 5,19. Pode ser no... Tá, pode ser 5,19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ouvir o Pai fazer. Porque tudo quanto Ele faz, o Filho o faz igualmente. Vai para o próximo. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e Ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos... Ou seja, por que o Filho faz? Por que o Filho fez? Porque Ele viu o Pai fazendo. Ele contemplou o Pai fazendo. Ele viu o Senhor, Ele viu o Pai, Ele teve um modelo, Ele teve um exemplo. O Pai mostrou tudo para o Filho, e Ele fez conforme o Pai. Ele fez aquilo que viu o Pai fazendo. Ou seja, por fé, agora mesmo, nós conseguimos ver o que está acontecendo nas regiões celestiais. Por isso a obra da igreja é sacerdotal, porque ela está totalmente ligada ao que o Filho está fazendo agora mesmo. Então qual é o desafio? O desafio é: eu vi o Senhor, e a partir daí eu me movimento, e a partir daí eu me movo. A obra da igreja, o desafio é contemplar, ter uma revelação do que o Filho está vendo agora mesmo, e ver essa movimentação do que está acontecendo agora mesmo no céu, e manifestar o céu na terra. Irmãos, quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver Deus falando com os profetas, e sempre quando Deus fala com os profetas, Ele dá uma direção, Ele dá uma visão, Ele dá um desenho. E a gente vai ver Noé, antes dele construir uma arca,
Antes dele estabelecer a arca, Deus revela o tipo de material, Deus revela medidas. Noé, ele não participa, ele não faz a partir de uma visão natural. Não, ele edifica a partir daquilo que Deus falou para ele, a partir daquilo que ele viu. Mas por quê? Como que Noé edificou uma arca? Sem antes ter visto uma chuva, querido. Ainda na terra não havia acontecido chuva, e pior, né? Deus fala que viria um dilúvio. Não tinha acontecido nem chuva, e Deus fala que havia um dilúvio. Mas sabe por que ele edificou uma arca? Porque por fé ele avistou, ele viu uma chuva. Porque por fé ele substanciou, porque por fé a chuva introduziu no seu interior, e a partir daí ele edificou. Ou seja, por fé ele viu uma chuva que ainda não havia acontecido. E assim tem que ser conosco. Se não tiver figura, se não tiver rosto, se não tiver cheiro de Cristo, é tudo menos a obra da cruz. Se Noé ele colocasse uma porta a mais, não era mais a arca de Deus, era a arca de Noé. Se Noé fizesse uma coisa a mais, se Noé colocasse 1 centímetro a mais, não seria mais a obra de Deus, seria a obra do homem. Então por isso, urgentemente, precisamos ver o Senhor, precisamos ter uma revelação, porque queremos estabelecer na terra conforme é feito no céu. Eu só participo disso, eu só faço isso, porque por fé eu vejo o que Ele está fazendo, porque por fé eu vejo os céus, eu vejo o que está acontecendo no céu por fé. Você consegue entender isso? E esse tem que ser o ponto de partida de nossas vidas. Essa é a chave para nós, queridos, em tudo aquilo que fizermos. Se é na minha empresa, se é no meu casamento, se é na família, tem que partir desse princípio, tem que partir dessa posição, a partir de uma revelação. Eu quero me envolver num trabalho social. Tudo na vida, querido, tudo aquilo que eu for fazer, que seja a partir de uma revelação celestial, que seja a partir da visão de Deus, que seja a partir daquilo que Ele está falando. Se Ele não falou, com todo respeito, não faça nada, não estabeleça. Faça a partir de uma visão, faça a partir de uma realidade celestial. Só teve um eis-me aqui, depois de eu vi o Senhor. E depois disso, qual que é a resposta de Deus? O que Deus fala para o profeta? Deus pega e fala, vai. Ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus pega e fala, não, vai embora, vai cooperar. Sabe por quê, querido? Porque Deus não deseja enviar aqueles que não estão contemplando Ele. Deus não tem interesse em enviar esse tipo de pessoa, aqueles que ainda não viram, aqueles que ainda não contemplaram. E todos aqueles que têm como fundamento se movimentar a partir de eu vi o Senhor, você não precisa mais buscar um envio, porque automaticamente Deus já te enviou. Então na minha vida, se eu estou me dedicando, se eu estou contemplando Ele, e a partir desse lugar eu me movo, eu me movimento, eu não preciso mais me perguntar, Senhor, eu devo ir? Não. Vá, se sinta seguro, não tenha medo, vá. Por quê? Porque você viu, porque você contemplou. Então não preciso mais de uma confirmação, eu não preciso mais, Senhor, será que é essa palavra? Senhor, será que eu devo aqui? Não, por quê? Porque eu vi, então vá, porque você contemplou. Edifica, por quê? Porque você viu. Vá seguro, querido, vá em paz. Por quê? Porque eu vi o Senhor.
O Senhor não envia aquele que não teve uma revelação dele em seu interior. O Senhor não envia aquele que ainda não viu. E se a visão do alto não for o nosso ponto de partida, a nossa missão sempre será limitada, sempre será incompleta, sempre será terrena, sempre será natural. Mas eu não tenho dinheiro. Se eu não tiver dinheiro eu não faço. Mas eu não tenho recurso, eu não faço. Mas se não tem gente eu não vou. A missão terrena é limitada, a missão natural é limitada, ela está distante do propósito de Deus. Deus não compactua com as nossas vontades. Não é Deus, querido, que tem que se enquadrar na minha vidinha. Não, Deus não compactua com uma visão terrena. A nossa visão terrena, a nossa visão aqui de baixo está distante do propósito de Deus. O propósito de Deus vai contra o fluxo da minha vida terrena. Então nós não podemos nos movimentar na terra de uma forma independente daquilo que está acontecendo no céu, alheios de Deus, alheios daquilo que está acontecendo agora nos céus. Toda a ação da igreja, toda a nossa ação como homens e mulheres de Deus precisa fluir a partir de uma comunhão com o Cordeiro exaltado de Deus, a partir de uma revelação. As ações que não fluem a partir da comunhão com o Senhor não tem validação, Ele não valida, Ele não carimba embaixo, querido, Ele não nos aprova. Se as nossas atividades não tiverem o princípio de partida a partir da revelação dEle, Ele não aprova, Ele não compactua. Então essa é a nossa missão. Ela precisa estar alinhada com essa obra contínua, com essa comunhão com o Senhor. Hebreus 14:4 vai falar assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. A nossa missão não deve estar desconectada com a sua obra contínua, com a santidade, com o santuário celestial daquilo que acabamos de ler, porque preste atenção, Ele não parou de agir, querido. Conforme nós lemos aqui, Ele adentrou em um tabernáculo celestial, Ele continua operando agora dentro deste lugar, querido. Então uma igreja que está desconectada dessa realidade celestial, ela perde o seu propósito, e por isso ela perde a direção, e por fim também perde a sua autoridade. Já parou para pensar que parece que muitas das vezes estamos perdendo a autoridade como igreja? Por quê? Porque nos movemos ainda pelas visões aqui de baixo, por aquilo que é de baixo. Queremos resolver ainda as coisas pela força do nosso braço. Então com isso perdemos a autoridade. Perdemos a autoridade quando em nossas mesas, quando em nossas reuniões e negócios, nós negociamos princípios e esquecemos da visão celestial. Negociamos aquilo que é eterno. Perdemos a autoridade quando os órgãos políticos nos procuram como se nós dependêssemos deles de alguma coisa, sendo que a história é totalmente diferente. São eles que precisam de nós, e não nós que precisamos dele. A igreja é a maior instituição que tem aqui na terra, querido. Nós invertemos os valores, nós invertemos os caminhos. Achamos que é a ação do homem que edifica a obra de Deus,
e vamos até a autoridade para buscar aquilo que eles têm para nos oferecer, sendo que é totalmente ao contrário. O propósito da igreja é servir as nações com o recurso que ela traz do céu. Então não é a igreja que precisa do governo atual, é o governo atual que precisa da igreja, porque é a igreja que tem o recurso necessário para se movimentar. É a igreja que tem um recurso do céu, é a igreja que tem a revelação do céu. É ao contrário. Vocês estão entendendo isso? Então nós temos um representante, conforme eu li aqui em Hebreus, nós temos alguém que adentrou dentro da sala do trono. Ele está lá agora, irmãos. Ele está lá agora mesmo. Então perdemos a autoridade, porque ainda nós nos envolvemos com as demandas aqui de baixo. Uma igreja desconectada com a realidade celestial, uma igreja totalmente terrena. Nós acabamos de ler, Ele é o nosso modelo. Deixa eu te contar uma verdade, irmão. Este padrão que está diante de nós não é inalcançável. Essa realidade que está diante de nós não é inacessível, querido. Muitas das vezes entramos em uma pilha de ansiedade e que não conseguimos esperar até que Ele faça para se movimentar. Aí nós vamos e tomamos a frente e começamos a nos movimentar e nos mover sem Deus. Essa realidade celestial não está distante de nós. Essa realidade celestial não é uma utopia, querido. Ela não é para o fim, querido. Ela não é para o fim dos tempos. Ela não é para amanhã. Não é quando Jesus voltar do céu e vir para a terra. Não, querido. O céu está invadindo a terra agora mesmo. Então não é amanhã. Viver segundo o padrão celestial é possível. É possível, querido, é para esse tempo, é uma realidade presente. Nós precisamos viver hoje isso. A gente vai ver quando Jesus ressuscita, Ele fala assim, preste atenção. E os discípulos, eles têm dúvidas ali. Ué, mas é um fantasma? É ele ou não é? O que está acontecendo ali? Mas ele está falando assim, olha galera, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu ressuscitei, tá? Eu não sou um espírito não. Pode ver, toca em mim, eu não sou um espírito, eu não sou uma realidade futura, e não, toca em mim agora, vejam agora, irmãos, um homem ressuscitou, e após a sua ressurreição, Jesus, um corpo real, um corpo tangível, é elevado aos céus, é recebido nos céus, e está assentado à direita de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo que é possível viver hoje segundo um padrão celestial. Sabe por quê? Porque um homem de carne e osso agora mesmo está glorificado, assentado à destra de Deus. Irmãos, nós servimos um homem que está glorificado. Ele ressuscitou, foi ascendido ao céu. Acima da ressurreição ele foi glorificado. Ele está assentado à destra de Deus. Irmãos, eu não sei para você, mas isso para mim é loucura.
Na realidade, conforme nós aprendemos, isso é poder de Deus, né? Não é loucura. Isso é poder de Deus. Eu sei que para muitas pessoas o que empolgam elas é falar que Deus vai dar aquilo, ou que Deus vai dar não sei o que. Glória a Deus que isso não é aqui. Mas irmão, o que me empolga é em saber que agora mesmo existe um homem de carne e osso. Toca no irmão que está no teu lado e faz assim. Existe um homem exatamente como você, de carne e osso, no céu. Foi exatamente o que Jesus disse: não, toque em mim. Não, está com dúvida? Toque em mim. Não é um espírito, sou eu, gente, pode tocar. E esse homem foi exaltado, esse homem agora está à direita de Deus. E o que eu estou querendo dizer? Que um homem que pisou aqui na terra, que viveu no meio dos homens, mas que agora está ocupando a sala do trono. Agora ele está ocupando a sala do trono. Então não é para amanhã, querido, não é para o futuro, é agora. Um homem pisou na terra e era governado e se movimentava a partir de uma visão celestial. Isso aqui é um motivo suficiente para a gente parar e adorar o Senhor. Pode se colocar em pé, irmão, vamos acabar já. Eu gostaria de chamar o pessoal do louvor também. Ah, mas agora eu não sinto nada. Querido, existe um homem agora mesmo, conforme a pessoa que está do seu lado, que está ocupando agora mesmo a sala do trono. Meu Deus querido, que realidade agora é essa? Então essa realidade é para agora, irmão. Não é lá para o fim, não é lá para o futuro. Viva tudo aquilo que Deus projetou para a sua vida hoje, em nome de Jesus. Não é lá para o fim dos tempos, é hoje, é agora. Nós servimos um Cristo que não apenas passou pela terra, Ele ascendeu como homem e permanece agora mesmo plenamente humano e plenamente glorificado, vivendo na plenitude da região celestial, da realidade celestial. Isso é suficiente para nós. Então o que esse homem está fazendo agora, segundo Hebreus, e intercedendo por nós, para quê? Para nos ajudar a viver dentro dessa realidade, ainda nessa era. Efésios 2:6 vai nos falar: ressuscitou juntamente com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai nos falar em Efésios que nós fomos ressuscitados juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. O que eu estou querendo dizer, querido? Essa realidade não é para amanhã, essa realidade não é para o futuro, não, irmãos, não é para o fim dos tempos, é para agora. Existe um homem agora mesmo, 100% homem e 100% Deus, assentado nas regiões celestiais, e por fé eu posso contemplá-lo, e por fé estou assentado com Ele nas regiões celestiais, e posso viver tudo aquilo que Ele tem para minha vida hoje.
Irmãos, não importa se o governo atual não é favorável. Eu não quero saber. Porque Bolsonaro foi preso e porque Lula é um ladrão. Eu não quero saber. Não tem a ver com isso. Tem a ver com Cristo exaltado que está à destra de Deus. E a partir desse lugar eu contemplo. Sabe que isso significa? Que a vida segundo o céu é uma realidade, porque um homem chamado Jesus, ele viveu no meio dos homens. Ou seja, Jesus, ele inaugurou uma nova estação, um novo tempo foi executado, um novo tempo foi exercido. Existe uma nova realidade, e essa realidade só é inaugurada em Cristo. Então, irmãos, o nosso padrão não está distante, não é algo abstrato, não é algo futuro, não é algo simbólico, não é um Deus que ninguém viu, não é um Deus que ninguém vê. Nós servimos um Deus que diz: ei, toca em mim, ei, toca em mim. Um homem que viveu na terra a partir de uma realidade celestial. Essa foi a realidade que Cristo inaugurou, e nós podemos desfrutar disso em nossos dias. Aleluia! Esse é o nosso padrão. Esse é o nosso padrão, querido. Eu vi o Senhor, eu contemplei ao Senhor. Não é aquilo que está acontecendo lá fora, não é o que o governo atual está fazendo. Eu contemplei o Senhor, aleluia. Um homem viveu aqui na terra a partir de uma visão celestial. Um homem que tinha a presença de Deus dentro do seu interior, se movimentou aqui na terra por meio de uma visão celestial. Ele não deixou aquilo que era terreno tomasse a sua vida. Então é possível para nós, irmãos, é possível por fé, porque eu contemplei ao Senhor, porque eu vi ao Senhor. Foi inaugurado um novo tempo, foi inaugurada uma nova estação, porque um homem chamado Jesus, ele viveu na terra a partir de uma visão celestial, a partir de uma visão eterna, a partir de uma visão do alto. Aleluia. Jesus, ele é a expressão visível do invisível. Jesus, ele é o nosso modelo perfeito daquilo com o qual nós fomos criados para ser. Essa é a nossa realidade, é isso que nos consome. Porque é somente nele que encontramos o padrão, é somente nele que encontramos o caminho, é somente nele que encontramos o propósito. Não é aqui embaixo. Aqui na terra não tem nenhum exemplo, aqui na terra não teve nenhum homem, aqui na terra não teve nenhum padrão. E o padrão que teve aqui na terra, ele disse assim: ei, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia! Porque somente Ele é o nosso modelo, somente Ele é o nosso padrão, irmãos. Aleluia! O único modelo que se levantou na terra, ele disse: sede meus
meus imitadores, porque imito a Cristo. Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso modelo, Ele é a nossa visão, Ele é a nossa comida, Ele é o nosso fundamento. A nossa referência é do alto. O nosso modelo é Cristo. É dele que recebemos direção, é dele que temos visão, é deles que recebemos autoridade. Tudo é por Ele, tudo vem dele, tudo é para Ele. Minha vida em ti, tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti. Eu vi o Senhor, que a partir de hoje a nossa realidade seja: eu vi o Senhor, eu contemplei o Senhor, eu estabeleço porque eu estou vendo o Pai fazendo, eu faço porque eu vi.